Oi, gente, tudo bem? Aqui é a véia Camila do canal A Voz de Pijama. Hoje a gente tá com aquele quadro Apresente um Novo Youtuber. Só que antes de falar do novo Youtuber, vocês foram lá assistir lá no canal Nosso Papo a conversinha desses véia aqui? Desse véia. A véia tá sozinha aqui hoje. Corre lá, gente, vai lá assistir, vai lá ver o véio falando e não deixando a véia falar. E hoje a gente vai apresentar esse canal pra vocês do Nosso Papo. Então fica aí com o Lucas e o Douglas. Tudo ótimo. Oi, tudo ótimo, tudo certo. Muito quente, muito frio, muita chuva. Hoje muito quente, inclusive o ar-condicionado tá ligado. Aqui no meu quarto já tá geladinho por causa do ar-condicionado, mas se não fosse, estaria suando já. Ó lá, ó a gato perereca, né? Vocês estão vendo, né? Você viu que ela trepa na parede, né? Na parede ela trepa, entendeu? Ela mete a unha na parede e sobe. Uhum. Mas enfim, conta um pouco aí de vocês, o que você faz da vida aí pra viver? Ok. Eu vou apresentar primeiro a gente como canal, né? A gente é o Nosso Papo, a gente decidiu começar o podcast como... A gente já estava no meio das streams, né? A gente faz lives jogando na Twitch. Meu nome é Douglas, né? E lá o meu nome é Astronaut. E o Lucas, ele lá na Twitch, ele é conhecido como Kowalski. Kowalski é um nome antigo pra mim, lembra da minha infância, viu? Sério mesmo? É de onde? Se eu te disser, tu não vai nem acreditar de que é esse Kowalski. Eu gosto muito do filme Os Pinguins de Madagascar. Não sei se tu conhece. Tá. Entendeu? Aí tem o Kowalski. Opa. Só que aí, na época, eu fui jogar o jogo, né? Eu gostava muito do Kowalski. E aí, eu jogava o CS, né? Que é o Counter-Strike. E aí, lá eu tenho um nick chamado Kowalski, que é de muito tempo. Que é o do Pinguim normal, né? Aí quando eu fui migrar pro COD, que era outro jogo de FPS, né? Eu fui colocar Kowalski e já tinha gente com esse nome, entendeu? E aí eu fiquei, e aí, o que eu faço? Meu Deus, é meu nome, eu só jogo com esse nome. E aí eu falei, tá bom, eu sou do Amazonas, coloquei o AM no final. Mas a ideia era pra ser Kowalski do Amazonas, entendeu? Só que aí a galera começou a chamar de Kowalski. E aí ficou, já tá aí mais de 10 anos me chamando de Kowalski. Mas o seu Kowalski era da onde? Tinha um filme antigo que era Viagem ao Fundo do Mar, que os caras tinham um submarino todo tecnológico, movido de energia nuclear, e o subcomandante chamava Kowalski. E era o cara que se ferrava toda hora no seriado, era o Kowalski, era o cara que eu mais gostava. Ele era tipo engenheiro. Vou dar uma procurada. É bem legal esse seriado. Só que hoje em dia, ele é cansativo pra assistir. Na época era, tecnologia ferrada, mas hoje em dia ele é lento. Enfim, continuando aqui. E a gente decidiu começar o podcast, mas como uma ideia de migrar pro YouTube, né? A gente já sempre teve esse interesse de fazer um podcast. A gente tinha um outro podcast com outros amigos, mas a gente decidiu fazer esse para seguir em frente, nós dois, meio que criar uma independência, né? Agora, falando mais de mim mesmo, meu nome é Douglas, eu tenho 22 anos, estudo física na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, mas vou começar outra faculdade em breve, eu não sei quando o vídeo vai sair. Talvez quando já tenha saído eu já esteja matriculado. Eu vou ver isso nos próximos dias. Eu quero fazer design para migrar para essa parte da web, né? E a minha família tem um bar aqui na cidade também, que é de pagode. Então acaba ajudando lá também. Lá eu trabalhava como barman, mas com a pandemia a gente teve que encerrar as atividades por enquanto, né? Nossa senhora, que ruim. Ano passado foi um ano bem ruim por causa da pandemia. A gente teve que procurar se reinventar, mas mesmo assim achou melhor parar porque não estava sendo lucrativo, né? A gente estava gastando mais para funcionar do que a gente estava ganhando. E acredito que só. Fora as streams, esse sou eu. Gosto de tocar guitarra. Tinha banda, mas parei. Mas é isso. Eu me chamo Lucas. Eu tenho 20 anos de idade. Também sou de Manaus, que nem o Doug, né? Aqui no Amazonas. Tô na Twitch vai fazer 8 meses lá como Kowalski, né? E agora a gente decidiu iniciar aí o nosso Papo Podcast, que a gente sempre gostou de conversar, né? Eu e o Doug. Então a gente conversava de qualquer assunto. Então pra gente fica mais fácil conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. E a gente decidiu começar aí pra migrar também pro YouTube. E eu tô indo pro segundo semestre em design também, aqui, já cursei física, que foi lá que eu conheci o Doug, né, lá na Universidade Federal do Amazonas. Então, desde lá que a gente se conhece, já vai fazer 5 anos que a gente se conhece. E assim que a gente começou a conversar, né, lógico, começa a conversar na faculdade, depois continua e acaba criando uma amizade e a gente tá aqui no YouTube fazendo esse programa juntos, né. Mas no mais eu gosto de
jogar videogame, mas eu gosto bastante mesmo de ficar procurando coisas novas, de tipo, principalmente da minha área do design, né? Eu gosto, sei lá, saiu. Eu uso muito as plataformas da Adobe, né? Então, se alguma coisa nova pra Adobe, eu já tô vendo assim, o que tem de novo pra aprender, essas coisas assim. Acho que o meu hobby mais atualmente é ficar vendo trabalho de outras pessoas e pô, acho que eu consigo fazer, vou tentar fazer. Acho que é isso aí, não, mas esse daí. Acho que esse sou eu. Não, peraí. Momento polêmico aqui. Peraí, momento polêmico. Eu gosto de videogame, né? PlayStation ou Xbox? Xbox. PlayStation. Xbox? PlayStation? Ei! Briga! A gente até brinca, né? Porque quando a gente ia jogar os jogos, sempre dava problema, porque a maioria dos jogos não são crossplay, né? Não joga, não funciona um, não funciona no outro. Mas a gente leva na esportiva, né? Eu gosto mais da Microsoft, né? Pelo fato de ser mais acessível, né? Eu pago lá o Xbox Game Pass, R$60, tem uma porrada de jogo, né? Mas lógico, eu tenho muita vontade de jogar lá os jogos que saem da Sony, que são totalmente exclusivões lá, né? Mas aí tudo bem, a gente releva. Sim. É pouco jogo. O meu caso com o PlayStation já foi mais desde criança. Primo tinha um PlayStation 1, aí depois foi o PlayStation 2, eu tive o PlayStation 2, PS3, PS4 e foi por aí. Também tive PlayStation 2, foi o videogame que eu mais joguei na minha vida, foi porque o que eu tive por mais tempo. E não incentivando a pirataria, mas a gente tinha que jogar com DVD pirata, né? Quando era criança não dava pra comprar os jogos originais, né? E assim, era todo dia na feirinha lá, ia com meu pai pra comprar as coisas na feira, aí trazia um DVD pra jogar o joguinho. Eu lembro que era 3 jogos por R$5. 3 jogos por R$5. Saudades da feira, viu? Aqui não tem feira, não. Aqui não tem feira, não. Caraca. Não tem essa coisa de rua, assim, é difícil pra eles aqui. Agora, falando de videogame antigo da infância, né? O meu era um Dactari. Nossa. Era um clone da Atari. Clone da Atari. Aqueles joguinhos quadrados mesmo, sabe? Não tinha som, fazia só blip, sabe? Tipo assim. Não, eu já era mais burguesinha, eu tinha um Atari. Demorou pra ter, mas tive. Um Atari. Na verdade, não era meu, não, era do meu irmão. No meu tempo, não tinha pirataria, porque você tinha que comprar o cartucho, né? Era um chip, né? Então não tinha como ter pirataria. Mesmo assim, o pessoal dava um jeitinho de fazer uma quase pirataria, comprar um cartucho especial, colocava vários jogos dentro desse cartucho, tinha uma chave física que você virava em cima dele. Nossa, assim, ó. Mesmo? E tinha vários jogos num único cartucho. Que legal. Então você pagava um cartucho e vinha vários jogos num só. Era pirata? Era pirata aquilo. Era caro. O que eu lembro assim, de cartucho, sabe, o Nintendinho, não sei se vocês chegaram a jogar, também era cartucho, né? Só que na minha época aqui já vendia os cartuchos, era similar, mas é pirata. Sim. Eu acho que pra mim, na minha infância, foram CDs de 500 jogos que botavam no computador, aí mandava ver, jogava jogos. Depois de muito tempo que fui ter um PlayStation 2, acho que com 12, 13 anos já. Olha, não sei. Esse Não sei do Doug, mas na minha época tinha um videogame que era importado do Japão, da China, né? Que eles pegavam os jogos assim bem antigos e colocavam nele, né? Que era o Polystation, que era uma cópia barata do PlayStation 1. E aí tinha o joguinho da arminha e tal, que tinha que matar um patinho e era bem engraçado. Então era mais acessível. Esse aí foi o primeiro videogame que eu tive de verdade. Jogava Mario de... O primeiro Mario Bros. Que tinha saído anos atrás, milhares de anos atrás. Aí jogava nele como se fosse, nossa, última geração. Mas, ó, voltando ao assunto do canal, além do papo com o pessoal que vocês vão começar a entrevistar, já começaram já, ia falar, aproveitar, a gente já foi entrevistado já! Vocês também têm intenção de fazer um outro tipo de conteúdo ou só ficar mesmo no papo? Eu gosto de filmagem, né? Eu gosto de trabalhar com filmagem como filmmaker, né? Então eu penso abrir um canalzinho aí de vlogs para falar de câmera, de fotografia. Deixa eu pegar até a minha câmera aqui, ó. Eu tenho uma Canon T5, né? E ela, para gravação não é tudo isso, né? Mas para fotografia ela me serve bastante bem. Então eu gosto muito dessa área de filmagem, fotografia, essas partes mais do design. Então acho que futuramente eu posso abrir um canal dessas coisas aí para falar disso na internet, né? Sei que não é o que todo mundo curte assistir, mas vamos ver, vai que aparece cria uma comunidade lá comigo, né? Mas acho que futuramente, se pensando, posso ter um canal voltado mais para filmagem e trabalhos de direção de arte mesmo. Pra mim,
por enquanto, ainda eu penso mais em focar nas streams mesmo. Depois que eu comecei a fazer, foi algo que eu me interessei bastante. Curti todo o lance de interagir com o público, mesmo você não vendo a pessoa, mas você sente que você tá junto de vários amigos. Então, por exemplo, aparentemente eu tô jogando no computador com uma câmera na minha frente e lá um númerozinho de 6 pessoas, mas eu sinto que essas 6 pessoas estão do meu lado jogando, se divertindo comigo. Talvez algo que eu faça mais pra frente seja fazer vlogs do meu dia a dia mesmo, mas eu penso em fazer isso quando normalizar mais as coisas, poder sair pra mostrar alguma coisa diferente. Por aqui tá difícil. Mas mesmo. acho que pra isso eu só tenho uma GoProzinha mesmo, de diferente só. E assim, Mais o lance do gameplay mesmo, por enquanto. E isso que ele falou, né, de não se sentir só na Twitch é um negócio bem legal, porque eu, por exemplo, não consigo mais jogar um jogo sozinho, sabe? Eu acho muito chato. Não consigo mais jogar um jogo por jogar. Aí agora só jogo o jogo se tiver em live, porque aí tem a galera comentando, aí fica rindo que eu não sou gamer de verdade. Eu gosto de jogar muito jogo. Mas agora, dizer que eu sou bom jogando, aí é outra história. Vocês jogam juntos ou na live ou cada um faz sua live separado? Sim, a gente joga junto, mas cada um faz sua live separada, mas jogos online, né? Aí cada um fica jogando E junto. vocês estão jogando o que ultimamente? COD. Cara, eu acho que eu tô parado há um tempo. Uhum. Eu tinha um PlayStation 4 e eu fazia live pelo notebookzinho, só que esse notebookzinho deu pau. Então vendi o PlayStation, tô montando o computador pra voltar às lives. Acho que eu tô há um mês parado, um mês e pouquinho, um mês e uma semana. Mas eu e o Kowalski juntos mesmo, a gente jogava muito o novo COD, o COD Warzone, que ele permitia esse crossplay, né? Ele jogava pelo computador, o irmão dele jogava no Xbox, eu jogava no PlayStation e a gente conseguia jogar ao mesmo tempo. Mas fora isso, eram alguns jogos exclusivos que eu conseguia pelo PlayStation mesmo e ia jogando, fazendo a live. Eu gosto muito de jogar jogo indie, né? Que são jogos feitos por desenvolvedores que não são de empresas gigantes, né? Coisas assim, né? Que eu vejo mais valor no trabalho dos caras, porque geralmente eles fazem essas coisas de graça, né? Pra eles começarem a monetizar um jogo deles demora muito, né? Então eu tô sempre em vários fóruns da internet, com o pessoal lançando beta de jogo indie de terror, jogo indie de aventura. Então é assim que eu criei minha comunidade lá na Twitch, né? Quando vão me ver jogando, é sempre algum jogo indie lá. Quando eu não tô jogando jogo indie, eu tô com Astro, jogando COD, ou jogando, sei lá, Minecraft, também tem Brawlhalla, que é um joguinho de lutinha online que tem lá. E esses jogos, assim, que são mais divertidos de ver o pessoal conversando e jogando junto, né? Porque tem jogo que, sinceramente, não dá pra jogar com os amigos e a galera ficar na live vendo a gente, que vai ser um negócio meio chatinho pra todo mundo. Mas acho que não vai ser isso daí. Então você vai ter que pegar o meu joguinho aqui agora, eu sou indie, tá? Você tem que pegar o meu joguinho que eu fiz pro Kotaka e você tem que jogar ele online aí, viu? Peraí, não tô com o meu celular aqui. Se eu disser pra você que eu já baixei ele lá na Play Não, mas Store. isso aí não tá valendo ainda não. É outro? É o beta. Eu tô acabando ele aqui agora. Então fechado, vou jogar. Mas esse avisa a turma que é um joguinho simplesmente de homenagem, pra brincar, que é um joguinho só pra homenagem, não é realmente uma saga, né? É só pra brincar mesmo, mostrar que a gente sabe brincar um pouquinho com o celular. Faz aquela pergunta polêmica agora. Já tá na hora já? Eles vão pensar ainda, depois eles respondem. Tá, mais um momento polêmico aqui no canal. É o seguinte, pergunta pros dois pensar aí pra responder daqui a pouco, hein? Eu queria saber o que o pessoal não conhece da região de vocês, que vocês gostariam de falar. Olha, daqui da região da gente, eu ia falar primeiramente dos peixes da cidade daqui dos peixes regionais, né? Não sei se todo mundo que já tá assistindo o vídeo aí do Brasil já comeu um belíssimo tambaqui assado na folha da bananeira, que é um negócio espetacular, que assim, de verdade... Já comi. Já comeu? E nem sabia que era de você essa comida, ó. É tradicional daqui. Quando chega qualquer turista que chega na cidade, tem que comer um tambaqui assado na folha da bananeira. Ou então um pirarucu de casaca, que é outra tradicional daqui. É uma delícia. Vocês não pirarucu, sabem... aquele peixão grande, gigante ou não? Ele mesmo. Sim, esse mesmo. É ele mesmo? Que é exportado pro mundo como se fosse... tipo uma espécie de bacalhau. E as pessoas compram lá fora como se fosse um bacalhau. Só que aqui a gente faz ele com a outra coisa que o pessoal também não sabe, que é a farinha de mandioca amarela da gente aqui. E faz com banana frita, banana pacovã frita, o pirarucu e a farinha. E aí você vai fazendo camadas, tipo como se fosse uma lasanha.
Aí coloca peixe, Nossa. a farinha, banana frita. Peixe, a farinha, banana frita. Aí pronto, aí é pirarucu de casaca. Nossa, é uma muito Eu delícia, bom. é acabei de espetacular. comer, tô com fome de novo, já. Esse pirarucu aí na folha de bananeira, lá em São Paulo, tinha uma variedade dele lá que o pessoal fazia na telha. Na telha? Oh, Na nunca telha, comi. sabe telha de telhado mesmo? Sei. Sim. Eu já vi gente Tem uma fazendo telha lá outro que ela tipo de é peixe. feito, não sei, Aquelas de barro? telha de barro mesmo, que coloca no Ah, telhado mesmo. E o nunca pessoal vi. assava no forno, né? No forno de lenha, né? Ah, legal. Na telha. Direto na telha, sem com papel. Ah, eu nem não sei nada. como é que era. Não sei como é que era, mas fazia na telha. Rapaz do Interessante. céu, nossa senhora. Ficava um caldinho assim, ó, meu Deus do céu. Eu não sabia que tambaqui era um prato daí, não. Daqui é o nosso cargo-chefe que a gente chama. Eu acho que toda a família daqui, praticamente, ou todo domingo, ou pelo menos 3 domingos do mês, o almoço é tambaqui Tambaqui assado. assado. É tipo. É, o- E é o arroz almoço e da feijão, família. assim, que nem em São Paulo? Tem muito aí também, arroz e feijão? É normal? Olha, tem não? muito. É normal. É só que aqui a gente tem o É. costume de não transformar ele em, tipo, o essencial pra gente comer, entendeu? A gente tendo uma Ah. farinha e tendo peixe, já é uma janta pronta, entendeu? A nossa farinha de mandioca É. daqui. Então, ovo. É ovo com farinha aqui. As pessoas geralmente comem ovo com arroz, Com arroz né? e feijão. O arroz e feijão, né? Aqui a gente, lógico que a gente come também, né? Mas se já tiver o ovo, a farinha, o café preto, nossa, é uma maravilha. Eu acho que uma coisa que também não é regional daqui, mas a gente acaba comendo muito também, que é do norte, é o famoso tacacá, que é mais famoso lá do nosso vizinho aqui do Pará, mas também sai muito aqui o tacacá. As pessoas quando vêm, tem o Largo São Sebastião, lá tem o famoso tacacá da Bossa, que a galera vai lá tomar, e é realmente muito bom. E o que é tacacá? Olha, tacacá. Consegue explicar bem, Doug? Que Tacacá, se eu explicar, eu explico tacacá errado. é um caldo, serve na cuia, né? Uhum. Esse caldo é feito do tucupi. Do O tucupi, ele é um caldo que sai da mandioca. Na folha a da mandioca, esse caldo que sai, esse caldo que sai, ele é venenoso. Ele é venenoso. Uhum. Só que aí eles cozinham, fazem todo um processo de tempero e esse veneno acaba saindo e eles extraem esse líquido chamado tucupi. Uhum. E dentro desse caldo que é servido na cuia, se põe camarão e uma outra iguaria daqui que se chama folha de jambu. Folha de jambu. E essa folha, eles cozinham normal e quando eles põem nesse caldo, quando você come essa folha, sua boca fica com uma dormência. Uma leve dormência. E também É, tem goma. Alguns também colocam goma de tapioca dentro, que é Sim. realmente pra dar uma engrossada no caldo. E é muito gostoso. É bem. É gostoso é- demais. Nossa senhora. É, Deu até bem vontade tipo- agora. Olha, é Você bem. falou tapioca, né? Goma Sim. de tapioca. Lá em São Paulo, o pessoal faz a tapioca assim, joga na frigideira e fica tipo uma panquequinha. Sim, de aqui, tapioca, aqui assim, a ó. gente faz também. Faz também? Faz. E aí Sim, coloca faz o que muito. dentro? Olha, aqui Ou a come gente, puro? a gente tem uma modalidade que a gente tem, eu chamo de x-caboquinho, que é o pão tucumã, que é uma fruta regional daqui da Amazônia, né? Que ela não é uma fruta bem fruta doce, sabe? Ela é carnuda. Não sei explicar. É só comendo Não mesmo dá pra explicar, só comendo. só comendo pra você saber como é que é. É como se eu estivesse comendo carne, só que é uma fruta. E ela tem um sabor muito específico, que é uma delícia, de verdade. E aí a gente coloca dentro do pão o tucumã, o queijo coalho, né, que é o queijo branco, e banana frita. Aí é o famoso x-caboquinho, que a gente chama. Um pouquinho. Aí Pode ser na tapioca. pode ser na essa tapioca, combinação. pode ser no pão. Ou Mas então geralmente... a galera personaliza as tapiocas daqui, eles põem castanha do Pará dentro castanha do Pará. junto no preparo e fazem, inventam o que Cara, vier na ficou bem cabeça. vai. vegetariano, né? Não tem carne assim. Tem pouca carne mesmo, carne vermelha, né? Na comida de vocês. Dos pratos regionais, é bem pouca carne vermelha. É porque a gente tem uma raiz muito indígena, né? Então, naquela época, eles não tinham o costume de comer tanta carne vermelha, a não ser as carnes de caça, que a maioria delas não é vermelha, né? Geralmente são carnes brancas. E como a gente sempre mora ao redor do rio, né? Até porque aqui tem a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Então a gente sempre se alimentou muito de peixe, os nossos antepassados. E aí surgiram os ribeirinhos, que eram as pessoas que moravam na beira dos rios, e aí por isso foi esse nome, né? Os ribeirinhos. E aí essa galera foi criando cidade, e aí a gente virou a Manaus que a gente é hoje, né? Então essas tradições continuaram,
e eles a gente não cultivava não tinha tanta carne vermelha por aqui. E aí por isso que a nossa culinária não tem tanta carne em si, carne de boi, né, etc. O peixe aqui é muito mais barato. Então, por exemplo, o quilo da carne que você compra de R$35, você compra uma porção de 20 peixes, 15 peixes, e você já consegue essa alimentação de 1-2 dias, que na carne você conseguiria fazer só um almoço, por exemplo. Nossa. E aí sai muito mais em conta. E aí, fora a variedade de peixe. Imagino que aí não tem nem lugar para criar gado, né? Não sei, porque... É muito industrial, talvez. É industrial, assim, né? Na cidade mesmo, aqui em Manaus, não é o foco, né? Aqui é mais... ou as comidas vêm dos outros estados, né? Carne... Mas aqui tem granjas grandes mesmo. Tem alguns municípios do Amazonas que eles têm criação de gado. Já nos interiores, que né? são bastante grandes mesmo as fazendas. Só que não é uma cultura tão valorizada aqui porque tem que cortar a árvore. Então acaba... Não preserva a Amazônia. Não preserva a Amazônia. Por isso que também é mais barato a gente acabar consumindo peixe. Outra coisa também é que alguns locais daqui que criam gado, eles criam o gado de raças mais nobres. Então, pelo espaço ser um pouco limitado, eles acabam investindo nesse trabalho para ficar mais rentável, né? E assim, quem já foi pro interior do Amazonas costuma ver balsa passando com a boiada em cima, sabe? Balsa que carrega carro, só que em vez de você ver carro, você vê a boiada lá em cima da balsa que eles estão transferindo, porque o rio aqui, ele enche muito, também seca muito, né? Então, quando o rio tá cheio, tem lugares onde, teoricamente, os bois se alimentariam, que já os bois não conseguem mais ficar lá, porque o nível da água subiu. Então, nos meses de cheia, eles transportam a boiada para outro lugar que tem terra, tem terrenos para os bois se alimentarem, e aí na seca depois trazem pelo rio de novo o boi para outro lugar. É uma logística muito diferente, é uma trabalheira. Mas ainda assim tem gente que consegue trabalhar desse jeito. Só que a maioria não vende pra cá, né? Vende pra fora, volta pra gente mais caro. É o costume de quase todos os lugares. Né? Tanto uma coisa bem comum daqui é ter fazenda de peixe. Então, uma pessoa compra um sítio de, sei lá, 100 metros por 200 metros de profundidade. Faz várias piscinas e enche de água e começa a criar peixes. Então, e cada piscina... dentro da piscina, tu cria 1000 peixes e vende esses 1000 peixes. Isso, aí as pessoas... Mas já... não é um pesqueiro, é uma fazenda de peixe mesmo. Isso, é uma fazenda, uma fazenda de peixes. São criadores, né? São criadores. Aí, lógico, o gosto vai ser totalmente diferente se você tirar da natureza o peixe de verdade da água, né? Do que o criado, né? Devido à ração e alimentação. Mas por outro lado, é bom que você já não afeta tanto mais assim a natureza, porque a gente vivia muito pescando os peixes e alguns já estavam entrando em extinção, como o famoso o pirarucu, né, o gigante, que a carne dele é muito saborosa, então as pessoas só pescavam ele, e aí ele acabou começando a entrar em extinção. E aí hoje em dia tem vários projetos para não pescar esses peixes, e os que são vendidos são de criadores, que já foram, tiveram filhotes, que cresceram e foram tendo filhotes, e hoje em dia tem uma produção tão grande que esses peixes já nunca nem vieram lá da água do rio de verdade, entendeu? E assim deixa os que já estão lá vivendo a vida deles normal. E esse tipo de criação de peixes é incentivado também pelo governo. Tanto que aqui a gente tem o INPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E lá as grandes áreas de pesquisa mesmo são de criação de peixes. Então lá eles desenvolvem muitos trabalhos de doutorado e mestrado na área de engenharia de pesca, engenharia ambiental, voltados para essas criações. Então eles desenvolvem rações diferentes, tanto para pirarucu quanto tambaqui, que são os que mais vendem, mas tanto para os outros peixes podem conseguir. Um exemplo disso assim da caça predatória, né, foi dos peixe-bois, porque a gente tava já com quase toda a extinção dos peixe-bois, que é um peixe típico daqui, né, que é um mamífero aquático. Então ele só existe na Amazônia e eles estavam sumindo da Amazônia, né? E hoje em dia tem muitas e muitas pesquisas em cima disso para que ele continue sendo preservado, né? E até o INPA, se você for fazer visitação lá, você pode visitar aqueles que foram resgatados, estão em processo de volta para a natureza, né? E eles ficam num tanque já de água, assim, você pode passar e olhar, olha que bonito.
É porque é um animal muito bonito, né? Coloca aí no Google aí, peixe-boi. E ele é tão mansinho, né? É igual, não sei, é muito fofo. É muito fofo, muito manso. Ele é lento, devagarzinho, Isso, né? Pelo menos as filmagens que eu vi, né? Ele é desse jeito mesmo, ele não é agressivo. Então é por isso que ele tava tendo uma caça predatória muito grande. As pessoas que iam caçar ele, né? Chegava, dava o alimento que ele queria, quando via tinha 1, 2, 3, 4, 5, e pronto. Como ele era manso, nunca ele não queria reagir, né? E aí eles acabavam matando mais do que deveriam matar dos animais, né? E aí foi quando aconteceu os problemas, né? Porque uma coisa é você matar um animal para se alimentar, outra coisa é matar muitos animais para conseguir ganhar o dinheiro em cima disso, né? Agora, deixa eu trocar um pouquinho de assunto. Tudo bem. Eu tô curioso aqui, falou tem muito uma de minhoca peixe aqui já. na minha cabeça. Que leva um estudante de física, né? Deve ter toda uma história para ter chegado lá na faculdade de física, a sair do campo da física e ir para uma outra atividade. O que aconteceu com vocês? Vou falar primeiro por mim, que eu saí primeiro, né? Porque, de verdade, assim, eu penso muito que foi uma escolha errada, porque você decidiu que você vai ser da sua vida no futuro com 16 anos de idade, é uma coisa meio doida, né? Hoje em dia, eu com 20 anos, eu vejo que 4 anos depois eu sou totalmente diferente de quando eu tinha 16 anos, né? Então, eu paro pra pensar desse jeito, né? E as coisas que mais realmente me levaram a trocar de área foi a minha saúde mental. Porque lá na universidade, eu tentava de tudo mesmo, para eu conseguir passar nas matérias. E, tipo, tinha matéria que eu reprovava por, sei lá, meio décimo, e eu me sentia, assim, muito incapaz de fazer aquilo, porque eu, às vezes, virava noites estudando e etc., e eu não via nenhum resultado, entende? Eu chegava lá na prova, sabia o que tinha ali na prova, mas não sei o que acontecia, que na hora que eu ia realizar a prova, não sei se já foram traumas de muitos outros erros dentro da universidade, que acabaram me levando a querer desanimar do curso. E aí teve uma época que eu fiquei muito mal, que foi quando eu desenvolvi uma pequena ansiedade, de tipo, eu não conseguia, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não conseguia seguir em frente naquilo, né? Então, fora outras frustrações que eu tive dentro do curso, porque a gente chega na universidade pensando que é uma coisa, mas na verdade algumas coisas são totalmente diferentes, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu queria ser professor de física. E aí depois eu queria trabalhar com astronomia. Só que para trabalhar com astronomia eu tinha um grande problema, que aqui em Manaus eu não ia conseguir fazer isso direito. E aí depois eu voltei para tentar ser um professor de física. E aí eu fiz um projeto de iniciação científica, terminei o projeto, concluí, dei aula em escolas. Eu falei, poxa, eu gosto muito de dar aula para aluno, de estar lá com o pessoal ensinando, passando. Só que no fim, eu de verdade, eu vi que aquilo não era para mim. Do tipo, de eu chegar no fim do dia na minha casa, depois de ter dado aula lá para 30 guri numa escola pública, e pensar, poxa, eles gostaram da aula, foi muito legal, mas eu não estava feliz fazendo aquilo, entendeu? Até falo com eles hoje em dia. São pessoas que eu fiquei muito feliz que eles também conseguiram entrar na universidade que eles queriam, né? E eu acho isso muito legal, né? Lógico que eu amo dar aula, eu amo estar com meus alunos, né? Mas no fim do dia, sabe? Quando você vai deitar na cama e pensar, poxa, como é que foi meu dia? E aquilo me fazia pensar, poxa, será que é isso que eu quero pra minha vida toda, né? E aí foi quando eu descobri meus outros hobbies, e aí eu vi que eu podia seguir numa área que era meu hobby, que era o design, né? E a direção de arte, que eu sempre gostei muito de filmagem, cinema. Meus amigos até brincam que eu sou cinéfilo, né? Porque eu assisto muito filme e fico falando coisa técnica. Aí eu falei, vou dar uma chance pra isso, né? E deu certo, né? Hoje em dia eu trabalho na área. Graças a Deus já tô aí fazendo faculdade, se Deus quiser terminando ano que vem, e as matérias vão saindo, e cada semestre que chega eu tô mais animado para fazer o outro semestre, e por aí tá dando tudo certo. Matrix 4 tá chegando, hein? Tá chegando, e eu já tô tipo, meu Deus, o que o Keanu Reeves vai fazer nesse filme? Pois eu tô curioso também. E você, Douglas? Então, comigo, quando eu entrei no curso, eu imaginava uma coisa completamente diferente, né? Eu pensei que eu sempre tive curiosidade sobre astronomia, sobre natureza, sobre o universo. E eu pensei que quando eu entrasse na faculdade de física, eu teria esse mundo mais acessível, né? Que não é em qualquer site, não é em qualquer vídeo do YouTube que a gente encontra esse material mais pesado, né? Eu cheguei lá e descobri que o curso de física, ele
ele tem uma matemática pesada, lógico. Não é impossível, mas é muito, muito difícil. E o que mais me desmotivou mesmo foram os professores, que não ofereciam ajuda, não ofereciam suporte. Alguns até ofereciam, mas era aquele que tu sentia que o cara só tava fazendo aquilo porque ele era obrigado, entendeu? Então eu comecei a me frustrar. Com isso veio algumas reprovações, que acho que todo mundo que entra no curso de física passa por isso. E isso me desanimou muito. Eu tive vários momentos que eu queria sair do curso, aí acontecia alguma coisa, eu motivava, voltava, fazia tudo de novo, aí desanimava de novo por causa de professor. E foi isso. Eu não considero que eu saí do curso, eu ainda quero me formar, né? Eu ainda quero cumprir esse desafio. Quantos anos faltam? Então, se não tivesse a pandemia, era pra ter me formado agora. Essa pergunta tem muitas Mas controvérsias. aí nunca se sabe se no meio do percurso a gente pode tomar uma porrada numa matéria, até porque as últimas matérias do curso são raras. Do meu, que era bacharelado, era muito pesado. Então, as matérias que ficaram faltando pra mim era estado sólido, física quântica, por aí vai. Então já aquelas bem mais pesadonas mesmo. E o que me desanimou também foi que um dos professores, na teoria, eles teriam que dar 2 horas de aula, né? Pelo tempo dele. E esse professor, ele não tava nem aí se tu tinha que almoçar, se tu tinha alguma outra obrigação no dia, que ele começava o horário dele 10 da manhã e terminava a aula dele 3 da tarde. E tu perdia o almoço, tu perdia tudo. Então, isso me desanimou bastante. Aí, lógico que também, o que aconteceu comigo ano passado foi... Eu viajei, a minha namorada, ela conseguiu se formar no curso de Física e passou para o mestrado em Astrofísica no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São Paulo. Eu fui acompanhar ela, né, no processo de mudança dela de Manaus para São Paulo, e eu lembro benzinho que foi de quinta para sexta eu voltei para Manaus. Era a primeira semana de aula do semestre, né, do ano passado, e na segunda-feira foi quando anunciaram o primeiro lockdown, a primeira quarentena que a gente devia seguir. E eu fiquei, beleza, eu tava muito animado para voltar às aulas, né? Eu tava realmente pensando em começar projetos, essas coisas. E o tempo foi passando, vi que a universidade não tava nem aí. Eles tentaram uma modalidade de ensino remoto, mas os professores completamente despreparados, não tinha estrutura, então desanimei. Aí eu fiquei um tempo parado, pensando o que podia fazer da vida. Lógico que a ansiedade atacou muito, até que eu parei, decidi tomar um rumo na minha vida mesmo, e foi quando eu entrei pro mundo da stream. E, só lembrando, não saí do curso também não, eu tô lá no curso. Não sei quando vou terminar, mas tô lá. Se você for na universidade de hoje, eu tô lá inscrito como aluno de Física. Eu acredito em você. Deixar um pouco mais suave a coisa, né? Lá em São Paulo, né? Esse negócio de faculdade é tão pesado lá e tal, que o pessoal brinca muito que não adianta você entrar na faculdade de Física, que você depois vai acabar sendo vendedor de loja. Aqui a gente tem uma brincadeira aqui. A gente com o pessoal de engenharia. Todo engenheiro é Uber. É bem por aí mesmo. Eu estudei engenharia, o pessoal falava isso lá. Mas agora é o momento muro de novo, hein? E aí, momento paredão. E aí, qual que é a grande pergunta que nunca te fizeram, você gostaria de responder? Eu acho que eu consegui pensar na minha pergunta. A pergunta que nunca me fizeram de verdade é porque eu decidi fazer essa virada drasticamente, né? Que você perguntou. E eu acho que se eu fosse responder para uma pessoa que perguntasse por que eu decidi mudar tudo, acho que a resposta seria porque a gente tem uma vida toda pela frente e acho que não custa se prender em algum lugar que tu já vê que não vai dar um futuro tão bom pra ti, né? Porque eu via pra mim que se eu continuasse, eu poderia terminar o curso, poderia virar professor, só que eu comecei a perceber que aquilo não era pra mim. Então eu acho que se as pessoas elas pudessem olhar mais para elas e não mais pelo que elas podem ter no futuro, isso poderia melhorar as pessoas. Como, por exemplo, eu conheço muita gente que é perturbado para terminar a sua universidade, mas não porque ela quer ser aquilo, mas sim porque ela precisa terminar aquela faculdade para conseguir um emprego, para ter uma renda melhor, etc, né? E, ao meu ver, hoje em dia, né, lógico que se você tiver uma faculdade, tudo bem, né? Mas eu conheço muitas pessoas que venceram na vida e também não precisaram fazer faculdade. E ao meu ver, você não precisa fazer uma faculdade para ser feliz. Eu conheço gente que trabalha aqui no Distrito Industrial do Amazonas, terminaram o ensino médio, tem a sua família, vive feliz e por aí vai, né? Acho que a gente não precisa ser
um doutor em alguma área para poder se sentir realizado, né? Acho que as realizações, elas são pequenas. E para mim é isso aí, né? Porque que eu decidi fazer essa virada na minha vida, né? Porque eu não quero ter uma realização gigante, sei lá, ter um nome num livro, ter um nome em uma grande pesquisa do mundo. Sei lá, hoje aqui no Brasil foi lançado o primeiro satélite com o nome Amazônia 1, né? O satélite tá no ar e agora já tá no espaço, foi lançado hoje. E assim, para minha realização de vida, eu não preciso ter um satélite com o meu nome, né? Eu tendo a minha casa, fazendo as coisas que eu gosto, para mim já tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que essa é a pergunta que ninguém me fez, né? Por que eu decidi trocar do nada aquela minha vida que eu já tinha por algo totalmente novo, né? Tanto que algumas pessoas vêm falar comigo hoje em dia, né? E falei, como é que tá lá na faculdade, Lucas? Eu falo, não, deixei um pouco de lado, tô trabalhando em outras coisas. Gente, que absurdo, é uma universidade federal, por que tu vai fazer isso? Eu falo, não, é porque eu quis, entendeu? Eu acho que é isso. Passei uma vez, né? Já tá bom. Já deu pra ver que é capaz, já tá bom, né? É. E você, Douglas? Eu não consegui pensar numa pergunta que eu acho que nunca me fizeram, né? Mas eu acho que se fosse uma coisa que eu gostaria de responder era... Pode ser uma que já te fizeram e você gostou de responder, você pode responder de novo. Mas a que eu pensei foi como é que eu consigo fazer tantas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, eu toco guitarra, eu tenho o bar da família que eu ajudo na parte administrativa, faço a parte do bar lá também, como barman, faço a coisa das streams. Antes praticava esporte, jogava futebol americano e ao mesmo tempo estudava. E eu acho que a minha resposta é: a vida é muito curta, cara. Então acho que a gente tem que pensar em fazer as coisas que a gente gosta e tem interesse de fazer. Acho que ano passado, nos últimos tempos, né, virou claro que a vida pode ir em qualquer momento. Então acho que tem gente que infelizmente se foi e não aproveitou do jeito que gostaria. Então acho que enquanto eu puder fazer as coisas que eu tenho interesse, se tiver no YouTube, como erguer um muro, por exemplo, se tiver interesse, eu vou lá assistir o vídeo e vou tentar fazer. Até porque, por exemplo, quando eu tava trabalhando lá no bar, como barman, eu aprendi do nada. Eu vi algumas pessoas fazendo e decidi pesquisar e estudei e fiz. Até que chegou uma hora que eu cansei disso, mas eu vi muita gente interessada e eu comecei a ensinar essas coisas para as pessoas. É a mesma coisa com guitarra, quando eu tocava mais, né? Quando eu era mais ativo, muita gente tinha interesse de saber como é que funcionava equipamentos, como é que funcionava a parte de sonorização. E eu tentava ajudar do jeito que eu podia, né? Ensinava do jeito que eu conseguia. Então é mais isso, aproveitar e tentar passar isso pra frente, da forma que for. Essa resposta para essa pergunta do Doug, eu tenho uma resposta diferente. Quando a pessoa me pergunta, nossa, Lucas, como é que tu consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Aí eu falo, é que eu não sou bom em nenhuma, aí dá para fazer um monte. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem que vocês gostariam de entrevistar? Nossa, essa é... Nossa. Ei, meu Deus do céu. Vai ter um monte. Olha, a gente o dia da caça do caçador, né? Na semana passada a gente entrevistou o pessoal da Quarta Produção, que é uma galera que trabalha com audiovisual, fazendo clipe do pessoal de rap daqui do Amazonas, né? Da cena daqui. E a gente perguntou pra eles, quem vocês querem gravar? E eles ficaram, meu Deus do céu. Aí vocês perguntaram isso pra gente agora, a gente tá na mesma situação. É que eu vi o vídeo de vocês. Olha que aí. Legal, olha que legal. A gente... Deixa eu pensar aqui. Quem que eu entrevistar? Eu acho que um youtuber em comum, que eu e o Lucas a gente assiste muito, e que eu acho que seria muito interessante da gente conseguir, talvez, seria o Michael Kista. Por exemplo, eu assisto quase todos os vídeos, o Lucas assiste quase todos os vídeos, tanto que quando a gente, logo na primeira leva de quarentena, né, que a gente fazia live do que estava assistindo pelo próprio Discord e era assistindo vídeos do Michael Kista. Mas, pessoal mesmo, eu tenho duas pessoas que eu tenho muito interesse em entrevistar. Uma delas é o Bruno Bar, que ele é piloto de drift. Acho que ele que começou a divulgar o mundo do drift no YouTube. Ele é de Santa Catarina. E outra pessoa que eu tenho muita vontade de entrevistar ou conhecer é a galera do Podpah, que é o Igão e o Mítico. O Mítico porque ele é daqui de Manaus, né? E ele já tá lá fora, grandão. E o Igão porque desde quando ele apareceu no YouTube eu acompanhava as coisas dele. Eu acho ele um cara muito legal. Então eu tenho vontade de conhecer mais como é que é a vida deles, como é que são eles mesmo, né? Olha, assim, se eu fosse para entrevistar um youtuber, eu acho que... não sei, aí pergunta difícil. Tá, acho que seria... É porque, assim,
não existe ninguém que a gente não queira conhecer mais, né? Mas sempre tem aquela pessoa que... Caramba. Sempre dá mais vontade. Mas eu acho que assim, de youtuber mesmo, o Maicon, pelo fato de, artisticamente, eu acho que ele no YouTube hoje é um cara surreal. Ele faz personagem, ele faz música, ele faz... Nossa, é surreal o que ele faz, né? O trabalho dele, né? E eu acho que seria bem, bem legal bater um papo com ele. Mas eu acho que, assim, de pessoal, Gustavo Bertoni é o vocalista da banda Scalene, que é uma banda que ela... de tudo que eu já escutei na minha vida foi, acho que, assim, que as coisas que mais se encaixam comigo, as letras dele que ele escreve, o tipo de música que ele toca, né? E é uma coisa que eu gosto bastante, o Gustavo Bertoni. E eu tenho muita vontade de bater um papo com o Whindersson Nunes. Mas não o Whindersson comediante. O Whindersson que é a pessoa empresária. O cara que transformou ele daquele cara que fazia vídeo no quarto para esse cara gigante que ele é hoje, né? Eu quero conversar com esse Whindersson Nunes, né? Não o cara que faz comédia. Eu quero conversar com aquele cara ali que foi centrado, que conseguiu vencer na vida daquele jeito, né? Porque eu acho muito legal, né? Eu acho que... Mas de verdade, se eu entrevistasse o Michael Conquista, a gente podia fechar o canal, né? Acho que depois de ter respondido, eu lembrei de outra pessoa que eu acho um cara muito incrível, que é o Lucas Inutilismo, cara. Eu acho que desde quando ele era pequeno no YouTube, ele postava uns vídeos que eu me identificava bastante. Ele fazia aqueles vídeos de trocadilho, vídeo de sketch, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer com os amigos. Então, e hoje em dia ele toca guitarra também, eu toco guitarra, ele faz umas paradas musicalmente que é uma coisa que eu me interesso, que eu faço sozinho no quarto. Por exemplo, eu pego uma música... Ele fez um videoclipe agora, por último, né? Muito da hora, né? Muito legal. Cara, muito incrível. Eu acho que seria outra pessoa que eu zeraria a vida se eu conhecesse. Mas o Lucas Cinéfilo aqui vai aparecer. Se eu um dia fizesse uma entrevista com qualquer pessoa de Hollywood, eu já tava bem. Mas de verdade, se você batesse um papo com o Tarantino, eu ia passar uma tarde todinha falando com ele, perguntando, não, mas por que tu fez isso aqui? Por que no Pulp Fiction é desse jeito? Por que o Brito fez dessa maneira? Sério, eu acho que... Mas assim, sonhando super alto, assim, com a galera de Hollywood. Mas assim, eu acho que o Lucas Cinéfilo ia querer falar com o Tarantino. Só para encerrar, então. Agora deixa uma mensaginha pro pessoal para poder ir no canal, ver as entrevistas que são bacanas. Bora lá. Lembrando que a gente quer divulgar mais canais por esse mundo afora. Estão começando, porque o YouTube não divulga a gente legal, né? A gente quer que a turma vá para frente, pô. Tá cheio de gente com talento aí que não é divulgado, né? Verdade. Então, dá seu recado. Eu acho que eu posso falar um pouco. Tu falou desse negócio de divulgar a galera que não é reconhecida, né, pela plataforma. E é um convite para vocês entrarem, a galera que está assistindo, conhecer o nosso canal. É que, por exemplo, a gente está tentando trazer a galera daqui de Manaus que tem um trabalho muito bom, tanto de produção visual, maquiagem, música, que é a galera que a gente está tentando formar uma agenda, né, para postar, para que vocês conheçam. Então, tem muita gente que investe boa parte da vida numa coisa e acaba não sendo reconhecido, enquanto só uma parcela muito pequena cresce, né? Não que isso seja errado, mas a nossa vontade é que todo mundo cresça junto. A gente também vai tentar trazer muito conteúdo divertido, né? As conversas não são focadas em ser uma entrevista fechada com pergunta e responde, sim que o papo flua, que vocês acabam conhecendo outras pessoas como pessoas mesmo, não como aquele artista que está no YouTube. E sim, por exemplo, o Lucas como o Lucas, o Lucas que está na casa dele, eu como estou na minha casa, a Camila e o Senna como eles são na vida real, não como os vovós, e é isso. Tanto que é por isso que a gente, no nosso papo, a gente se apresenta como Lucas e Douglas, né? Não como Astro e nem como Kowalski. Porque a gente quer ser a gente, né? Bater esse papo com a pessoa, né? A ideia do podcast tá lá no Instagram, um podcast diferente, mas igual a todos os outros, né? A gente quer que as pessoas assistam a gente para conhecer não só a gente, mas também o convidado, né? E desde já, se você quiser bater um papo com a gente, entre em contato com a gente que a gente conversa de boa, isso não tem problema nenhum. Sim. Mas sigam a gente lá no YouTube, né? Se inscreve lá no nosso canal, Nosso Papo Podcast, pode botar lá. Bota lá, Nosso Papo Podcast, Vovó de Pijama, vai aparecer já. Vamos colocar todos os links aí na descrição, né? E também do saitinho roxo também, depois vocês passam pra gente. Pra gente poder deixar tudo aí e todo mundo poder seguir todo mundo. Tá bom, fechado. Beleza. Brigadão de coração, viu? Nada, tchau. Obrigado, hein, galera, pela oportunidade.
Nada, a gente agradece. Tchau! Tchau! Gente, eu curti demais essa conversa. Ela ficou um pouco longa, mas o papo tava tão bom que não dava nem coragem de parar de conversar. Quem quiser conversar com os meninos também, participar do programa deles, é só entrar em contato. Vai estar aqui no link da descrição aqui do vídeo, como entrar em contato com eles. E vão lá, dá uma força. Quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, já deixa like, já aproveita e já assiste esses véi aqui. E é isso aí. E não se esqueça de clicar nos botões. E um beijo e maratona. Tem gente nova chegando. Maratona, tem um monte de vídeo. Tchau!